Oi, oi, eu quero deixar dois motivos para você continuar acompanhando essa série de vídeos que vem a partir desse livro, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que além de ser um dos livros mais vendidos do mundo, tem uma apresentadora muito famosa, conhecida como Oprah, ela é americana, e ela no programa sempre leva pessoas influentes e temas importantes, porque o propósito da vida dela é ajudar pessoas. E ela chegou a convidar esse autor para ir a cada semana explicando cada capítulo, tamanha profundidade. E esse segundo capítulo foi intitulado O Estado Atual da Humanidade, mas eu prefiro denominar como eu, que é uma palavrinha tão pequena, mas que pode trazer tanto significado, todas as nossas histórias, nossas memórias, que não necessariamente tem a ver realmente com a pessoa que a gente é. Nesse capítulo você vai aprender exercícios práticos de como sentir a sua verdadeira essência. Fica comigo. Em algum momento da vida, quando a gente começa a estudar mais sobre nós mesmos, sobre o comportamento humano, a gente se depara com algumas palavras que são difíceis de entender, como por exemplo o ego. O que seria isso? Imagina assim, quando a gente nasce, a gente ganha um nome. E por esse nome a gente é identificado, a gente percebe que quando falam esse nome estão falando com a gente. Tanto que quando a gente é criança, a gente acaba às vezes falando em terceira pessoa. Por exemplo, a Nayara não quer comer. Até que a gente entende que esse nome pode ser substituído por eu. Então a gente não vai falar mais em terceira pessoa, a gente vai falar, não, eu não quero isso, nem aquilo. A gente então começa a ter uma identificação com esse nome que vem junto com uma bagagem, que é a nossa história, as pessoas da nossa relação. E toda essa bagagem vai fazendo parte disso que a gente chama de eu. Para você ter uma ideia como a gente tem uma identificação tão grande, é só você dar um brinquedo para uma criança e depois tentar tirar. É óbvio que você vai conseguir trocar esse brinquedo facilmente por outro brinquedo. Mas por que então existe sofrimento? Porque a criança vai falar assim: esse brinquedo é meu. Olha lá o eu aí. Tem uma identificação dela enquanto pessoa com esse objeto. É como se eu estivesse tirando um pedaço da pessoa, tirando esse objeto. Então ela sente um sofrimento absurdo com isso. E de fato, a gente tenta se encontrar nas coisas como forma de realçar a nossa identidade. Tanto que o marketing sabe disso. E ele tenta vender produtos que vão fazer com que a gente se destaque, com que tenha uma vida mais plena. E a gente compra essa ideia porque isso vem lá do comecinho. Essa identificação do eu, que a gente chama de ego, começa com um rótulo, que é o nome. E isso não significa que a gente deva desprezar as coisas, mas reverenciar, que significa apreciar, mas sem ter esse apego. Será que é possível a gente desapegar das coisas? Na verdade, esse vínculo ele vai se desfazendo à medida que a gente não vai se procurando mais nas coisas para se identificar. Quero te contar uma história que é de uma mulher que perdeu um anel. É uma mulher que ela já estava com câncer no estado terminal. E a cada dia, o autor do livro fazia uma visita esporádica para ela, para conversar, ver como ela se sentia. E ela sempre estava bem plena, tranquila, até que um dia ele chegou e ela estava totalmente enfurecida, brava e estava ansiosa. E aí ele perguntou o que tinha acontecido. E ela falou então que um anel de diamantes dela havia desaparecido e pensava que podia ter sido um dos cuidadores que estava lá com ela, tal, mas que não era tanto a importância do anel, do valor dele, mas do valor sentimental, porque era um anel de família que tinha passado desde lá da época da avó. E aí ela estava muito sentida, muito triste. E aí ele ficou pensando na seguinte coisa: ela naquela altura da vida se preocupando tanto com o anel, sendo que talvez no dia de amanhã ela nem estivesse mais lá. Então ele pensou na seguinte coisa: ele falou assim para a senhora: ó, eu vou fazer algumas perguntas para você, mas eu não quero que você responda imediatamente. Leva um tempo para você tentar responder com o seu sentir. Então, depois de cada pergunta, eu vou fazer uma pausa. E aí você sente qual seria a resposta e você me fala. E aí ele perguntou: você percebe que você vai se desapegar em breve desse anel? Quanto tempo você precisa para não sentir mais apego por esse anel? Será que você vai se sentir diminuída ou uma pessoa diferente se não tiver esse anel? Essas foram algumas perguntas. E aí ela ficou meio meditativa, pensando, e deu um grande sorriso, porque por instantes ela não teve essa identificação com a mente. Ela conseguiu perceber a profundidade daquilo que estava sendo falado. Ela percebeu que não mudaria em nada o estado que ela está. E essa aceitação das coisas como estavam deixou ela em paz.
Foi nesse instante de presença. E às vezes, quando a gente dá uma resposta muito rápida para as coisas, a gente usa a estrutura viciada do pensamento, os condicionamentos que a gente já tem. Porque a gente já vivenciou várias histórias e a gente sabe como lidar com algumas delas. Então a gente responde de forma muito rápida. E talvez também para se defender, para se proteger, porque o ego não quer ficar para baixo. Ele quer estar sempre por cima, nem que seja um destaque, que não é tão destaque, por exemplo, por meio de uma doença, uma pessoa que fala muito sobre ter uma doença, mas que na verdade ela só tá querendo chamar atenção, mas o ego ele quer se destacar. Então, ele acaba respondendo muito rápido. E aí ele deu essa dica valiosa, que é espere uns instantes e observe o que você tem vontade de falar. Talvez a fala nem saia ali. Talvez seja a manifestação de um sorriso ou alguma outra coisa do tipo, mas que a gente perceba essa resposta na gente num lugar diferente do que o automatismo. Então, a dica valiosa é: quando você começar a sentir uma reatividade grande, um sofrimento, algo que parece muito pessoal, pode ter certeza, é o ego que está agindo. Essa identificação que parece que é tão importante, mas que na verdade não é. O que você poderia fazer? Dar risada. Você só de estar percebendo que não é a sua essência, que é essa manifestação da mente, essa identificação, esse já é o primeiro passo para não ter identificação. Você já se tornou consciente do que está acontecendo. E isso é o começo do despertar. E você rindo é uma demonstração do quê? Para você mesmo, não que você vai estar rindo da pessoa, né? Mas é uma demonstração de que você já está mais consciente do que está acontecendo, dessa realidade, que não é a ilusão de ficar brigando, de ficar discutindo por qualquer coisa, que não vai levar ninguém a lugar nenhum e principalmente vai fazer a gente se sentir mal. Tem outras características que fazem também a gente identificar o ego, por exemplo, a identificação que a gente tem com o nosso corpo. Ai, sou gorda, sou magra, sou feia, sou bonita. Essa percepção que os outros trazem pra gente faz a gente se ver de forma diferente. Quantas pessoas a gente vê que passam por aquela situação de bulimia e às vezes a pessoa nem tá gorda, mas ela se percebe dessa forma e aí ela começa a provocar esse mal-estar querendo chegar num lugar que talvez seja de felicidade, quando na verdade essa felicidade nunca será alcançada. E essa é uma identificação com o corpo. Eu tinha falado da doença, mas é real isso. Muitas pessoas, se não tem uma doença, caçam uma doença. Por quê? Porque é uma forma da gente ter algum destaque, das pessoas olharem pra gente, pra eu ter aquela atenção. Então, às vezes, eu não falo nem mais como eu mesma. Eu falo, ai, porque eu tenho essa doença, sabe? Vem antes de qualquer outra coisa. Essa doença justifica o meu comportamento, o que eu tô fazendo, faz as pessoas olharem diferente pra mim. Então eu estou me identificando com essa doença, assim como eu posso me identificar com o corpo. E tem como eu me convencer, não, eu não sou esse corpo, não sou esse corpo. Não, isso não tem como acontecer. Mas tem como você se distrair dele e dos pensamentos sobre o corpo. Agora vem um exemplo prático. Eu quero que você pegue a sua mão e tente observar a energia que tem nela. Às vezes, só de você estar ouvindo, você já está conseguindo perceber a energia nela. Outras vezes não, você vai precisar fechar os olhos. Mas aí você observa essa energia da sua mão. Pode ser que você sinta até um leve formigar. E aí você vai perceber essa energia da sua mão. E aí depois você vai tentar perceber a energia do corpo. Vai dessa parte da mão, tenta sentir a energia das pernas, do abdômen e do seu corpo inteiro. Percebe como que é essa energia. E o que você sentiu agora? Esse foi um momento de presença. Você focou para sua energia e dá para a gente perceber com essa atenção voltada para o corpo. Mas aí vem um grande ensinamento que eu achei válido demais compartilhar, que é assim: para você tentar exercitar de sentir a sua energia quando estiver ouvindo outras pessoas. Porque às vezes a gente está ouvindo, mas já está pensando na resposta. Mas quando você foca nessa sua energia do corpo, enquanto está ouvindo alguém, você está inteiramente presente, não só com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Quando você consegue exercitar esse tipo de presença, você melhora o seu corpo inteiro, num todo. A imunidade, a autoestima, você consegue se curar. Então vale a pena você exercitar algo que vai despertar não só a sua consciência, mas deixar você tendo uma vida com muito mais qualidade. Algo que nos influenciou muito enquanto humanidade foi o pensamento do filósofo René Descartes. Ele falava assim: penso, logo existo. Ele respondeu isso quando perguntaram: será que um dia vai ser possível que a gente tenha certeza absoluta sobre alguma coisa? E aí ele foi lá: penso, logo existo. Isso mostra que ele percebeu que a gente está pensando o tempo todo
Então, ele igualou esse pensamento com o nosso ser. Penso, logo existo. E só 300 anos depois surgiu um outro filósofo para falar sobre esse penso, logo existo, que foi o Jean-Paul Sartre. Ele falou assim: bom, tá, a gente sempre tá pensando, mas se eu sei que eu tô pensando, então eu não sou esse pensamento. Então, ele teve uma outra consciência sobre essa fala que é tão marcante, muitas pessoas usam até hoje. É igual quando a gente está sonhando. Às vezes a gente não sabe que está sonhando, de tão real que é. Outras vezes a gente sabe que está sonhando. Então a gente não é esse sonho, porque eu consigo saber, observar esse sonho. Da mesma forma o pensamento. Se eu sei que eu estou pensando, então eu não sou esse pensamento. São Paulo tinha uma frase que falava assim: a paz que excede toda inteligência, que poderia definir realmente um desses momentos que às vezes racionalmente não é explicado, mas que no sentir a gente consegue ter paz. Como que seria isso? Muitas mudanças, transformações reais acontecem quando as pessoas passam por situações limites. Por exemplo, perdas. Perdas de vários gêneros. Pode ser perda financeira, perda de um ente querido. Quando a gente perde tudo, as pessoas, as coisas, o que sobra? Quem nós somos? Muitas pessoas se tornam sábias a partir dessas perdas. O que não acontece com todo mundo, porque tem pessoas que criam uma identificação muito rápida com outro tipo de pensamento, que é o vitimismo, que é a indignação, a injustiça, e aí fica naquele lugar fechada a todas as possibilidades, e essa pessoa não desperta. Já outras pessoas, por meio dessa dor, conseguem aceitar que o que existe é aquilo ali. E com essa aceitação, ela consegue ser uma pessoa muito mais aberta, mais próspera ao que vai surgir. E, consequentemente, acontece isso mesmo. Surgem mais oportunidades, surgem as coincidências, porque a gente está nesse estado de resignação do que está acontecendo. Bom, espero que você consiga praticar o que foi falado aqui, tanto essa experiência de identificar esse sofrimento, essa reatividade que o ego traz, quanto conseguir treinar esse corpo interior, que é essa energia para ouvir as pessoas, para sentir essa felicidade que é genuína e que vem de um lugar que não é racional. Então, para que a gente consiga sentir essa fala de São Paulo, a paz que excede a inteligência. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre esse condicionamento que a gente tem com o passado e que pode trazer tanto sofrimento, tantos gatilhos. Continue comigo e até o próximo Na Alma. Tchau!